Hoje eu vou falar com você sobre possíveis relacionamentos LGBT na monarquia britânica. Começando por ele, rei Edward II, que muitas vezes foi apontado como um amante de Piers Gaveston, seu parceiro político com quem ele tinha uma forte ligação emocional. Edward e Gaveston se conheceram em torno de 1297 e desde o início tiveram uma forte ligação, embora não se tenha certeza realmente se eles tinham um caso ou não, afinal de contas ninguém sabe o que acontecia a portas fechadas. Muitas vezes na história eles foram chamados de irmãos casados. Conta-se, inclusive, que no banquete de casamento de Edward II ele deu mais atenção ao Gaveston do que à própria esposa, o que é óbvio, gerou muitos burburinhos sobre a relação dos dois. Porém, mais do que atenção, Edward II deu a ele títulos e poder, o que o tornou um tanto quanto impopular entre os membros da nobreza, e foi assim que Gaveston acabou sendo executado por um grupo de nobres em junho de 1312. Temos também James VI, que se relacionou com homens durante toda a sua vida. Inclusive, quando James gostava muito de alguém com quem ele estava se relacionando, ele queria agradar essa pessoa e fazia isso concedendo títulos aristocráticos. E isso fez com que várias famílias relativamente poderosas enviassem seus filhos para que eles se aproximassem de James e assim tentassem obter alguns títulos e favores. Quando tinha apenas 13 anos de idade, James conheceu Esme Stuart, que na época já tinha 37 anos de idade, e se tornou o primeiro grande mentor e amante de James. Quando ficou um pouco mais velho, James começou a se relacionar com rapazes um tanto quanto mais jovens do que ele, até que em 1607 ele se apaixonou por Robert Carr, conde de Somerset. Ele se manteve próximo do rei durante alguns anos, mas o envolvimento de Robert em alguns escândalos acabou afastando os dois. Mas o rei não ficou sozinho por muito tempo, porque em 1614 ele conheceu o homem mais bonito da Inglaterra. O homem em questão era George Villiers. Eu não sei se ele realmente era tão lindo assim, mas Bispo Goodman o descreveu de fato como o homem mais bonito da Inglaterra e também como uma pessoa de temperamento absolutamente doce. Villiers acabou se tornando Duque de Buckingham e ele se manteve próximo de Rei James durante todo o seu reinado, tendo com isso um certo nível de poder, e ele manteve esse poder durante o reinado de Charles I, filho de James. E eu não poderia deixar de fora ela, Rainha Anne. Anne conheceu Sarah Churchill ainda na infância, elas sempre foram muito próximas, amigas e confidentes. E um pouquinho mais do que isso. Elas trocavam muitas cartas e a Anne sempre insistiu para que nessas cartas elas não usassem nenhum título de nobreza, se tratassem apenas como senhoras. E quando Anne se tornou rainha, ela deu vários postos, vários lugares de privilégio para Sarah Churchill. E Anne escrevia para Sarah absolutamente todos os dias. Inclusive, em uma das cartas, ela chegou a dizer que enquanto estava longe da Sarah, ela não podia passar um dia sequer sem escrever e perguntar como a Sarah estava. Nitidamente, Anne era muito apaixonada e Sarah era muito autoconfiante, tão segura de si, que às vezes isso parecia um pouco arrogante. E isso fez com que Sarah e Anne fossem se afastando, e gradativamente Anne se aproximou da prima de Sarah Churchill, Abigail. E essa história não terminaria bem. Em 1708, um secretário de Sarah Churchill distribuiu vários panfletos pela cidade. E esses panfletos falavam mal de Rainha Anne. Mais especificamente, falavam sobre os atos sombrios que Rainha Anne praticava durante a noite com Abigail. Isso parece tanto a pessoa inconformada com o fim? O clima depois disso, obviamente, ficou terrível e insustentável. Em 1710, Rainha Anne e Sarah Churchill tiveram uma última discussão, que foi a pior das discussões, que aconteceu no Palácio de Kensington, e depois dessa discussão, elas nunca mais se falaram.